Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Flamengo, que ainda não perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro, campanha bem legal, com vitórias contra Fluminense, Vasco e Atlético Goianiense, e empates diante de Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Flamengo que inclusive é líder do Campeonato Nacional. Já Paulinho, ex-volante do Corinthians, completou um mês sem clube e está sendo oferecido para vários times do Brasil, entre eles o Atlético Mineiro, que já demonstrou nenhum interesse na contratação do atleta de 35 anos de idade. Quero deixar a pergunta para você. Cabe no seu time do coração o Paulinho, ex-Timão? Usa o espaço para comentários e já registra a sua opinião. Bora contar também que Júnior Alonso, zagueiro contratado pelo Atlético Mineiro, vai custar 7 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor da multa rescisória junto ao Krasnodar. A multa que seria inclusive um pouco mais alta, mas com a mudança da temporada, o Galo vai gastar um pouquinho menos. Já o Atlético Paranaense decidiu acionar o Vasco da Gama na justiça, tudo por causa do não pagamento de 1,5 milhão de reais pelo empréstimo do volante Hugo Souza. Ramon Dias, ex-comandante do Vasco, que esteve em negociações com o Pedrinho nos últimos dias, está sendo especulado como possível substituto para Fernando Diniz no Fluminense. Você sabe que o Diniz foi demitido nas últimas horas. Para completar o giro de notícias, preciso falar sobre o técnico interino do Furacão, Juca Antonello. É ele quem vai se sentar no banco de reservas para o confronto contra o Cruzeiro no Mineirão, técnico que tem licença pró da Conmebol e já recusou propostas do Inter e do Partizan para continuar no Atlético Paranaense, isso sem falar no fato dele ter revelado Arthur Cabral, Felipe Jonathan, Raul, entre outros. E a saideira do giro de notícias, Aloysio Boi Bandido se aposentou. O ex-atacante do América, do Figueirense, do Criciúma, do São Paulo, não vai mais jogar. Ele estava protelando essa decisão que foi tomada nas últimas horas. Preciso falar sobre a estreia horrorosa da seleção brasileira na Copa América, empate em 0-0 com a Costa Rica. Você vai ouvir várias justificativas da seleção brasileira. A tensão da estreia, o gramado que é muito menor. De fato, os campos nos Estados Unidos são menores. Em vez de 105 por 68, eles têm 100 metros por 64. Mas nada vai me fazer entender no empate contra a pobre, a fraquíssima, a paupérrima Costa Rica, que só se defendeu, que tentou jogar por uma bola e nem encontrou essa uma bola. Ainda teve um gol do Marquinhos anulado no primeiro tempo, mas seleção brasileira teve atuação horrorosa contra o pior time do grupo. Vale lembrar que também estão na chave da seleção brasileira a Colômbia e o Paraguai. A Colômbia venceu o Paraguai por 2-1 com 2 assistências de James Rodrigues, que foi o eleito o melhor desse jogo. Só para completar em relação à seleção brasileira, Dorival também foi bastante cornetado por causa das substituições. Ele, por exemplo, tirou o Vinícius Júnior e só foi sacar um volante para tentar tornar o time mais ofensivo aos 84 minutos de jogo. E para você, o que passou com a seleção brasileira? Você assistiu? Partida 10 da noite? Ficou decepcionado? Use o espaço para comentários para avaliar, beleza? Bora falar agora sobre Thiago Mendes, que resolveu agir para que a negociação com o São Paulo avance. Entre São Paulo e Thiago Mendes já há um acordo há alguns dias. Eu ia falar algumas semanas, mas não chega tanto. Há pelo menos 10 dias. Salário, tempo de contrato, luva. Falta o sim do Al Rayyan para a proposta feita pelo São Paulo. O Tricolor fez na semana passada a primeira proposta, que foi recusada. O Tricolor melhorou essa segunda proposta e enviou o Thiago Mendes para Doha, no Catar, para tentar avançar nas tratativas. O time Qatari tem contrato com o Thiago Mendes por mais 10 meses e está tentando uma compensação financeira que se aproxime aquela grana, 23 milhões de reais, que foram investidos durante ou da sua contratação. Thiago Mendes, que ganhava 2 milhões e 300 mil por mês no Catar, sabe que para voltar ao Brasil vai precisar abrir mão de bastante dinheiro. Só para completar sobre o São Paulo, aquela reunião para lavar roupa suja entre dirigentes do São Paulo, jogadores e Zubeldia aconteceu nessa segunda-feira. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos e ver como os jogadores do São Paulo se comportam. Só para quem não associou no que eu contei, nessa segunda-feira cheguei a informar que algumas práticas do Zubeldia são mal avaliadas pelo elenco. Em relação a horários, o tratamento que ele despende para os jogadores, não costuma dar muitas explicações. Tudo isso precisa ser resolvido para que o tricolor volte ao caminho das vitórias. Bora falar agora sobre o volante Alan, que tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas parece ter se arrependido dessa decisão e quer jogar no Vasco da Gama. Pelo menos foi o que informou o pessoal do Atenção Vascaínos.
A notícia é de que o Alan, especialmente por conta das contratações de Coutinho, Alex Teixeira e Souza, que são muito próximos dele, e do papel importante que o Felipe vai passar a ter ao lado do Pedrinho no time de futebol, que tudo isso fez com que o Alan desistisse do acordo que tem com o Botafogo para se tornar reforço do Vasco da Gama. Só que ele assinou um pré-contrato e vai se tornar jogador do Botafogo a partir de 1º de julho. Há um desencontro de informações em relação à multa rescisória, ainda estou tentando descobrir qual é o real valor. O pessoal do Botafogo deixou vazar que a multa chega a 100 milhões de reais, já o Edmundo trouxe a notícia de que essa multa giraria na casa dos 2,5 milhões de dólares. Algo na casa de menos de 13 milhões de reais, mais ou menos. Só para lembrar, o Alan, atleta muito ligado ao Vasco no início da carreira, já havia demonstrado a intenção de contratá-lo. Quem vacilou foi o pessoal da SAF. E se o Alan é uma oportunidade ou uma possibilidade, queria contar que o Vasco encaminhou nas últimas horas a contratação de um meia atacante. Trata-se de Emerson Rodrigues, 23 anos de idade, pertence ao Inter Miami e esteve emprestado ao Milionários. Temporada atual razoável no futebol colombiano, chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A expectativa é de que o desembarque aconteça ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Bora falar agora sobre a possibilidade cada vez mais real de Thiago Almada se juntar ao Botafogo. Meio atacante argentino de 23 anos de idade do Atlanta United. Desde a segunda-feira, muita gente cravando o acordo. Nas últimas horas, na Argentina, também surgiu a notícia de que o Atlanta United aceitou a proposta de 20 milhões de dólares, que fará do atleta um dos mais caros da história do futebol brasileiro. Só para contextualizar, o John Textor, na manhã dessa terça-feira, dono do Botafogo, assegurou que ainda não há um acordo e que ele enviaria a proposta nas próximas horas. Mas parece ser questão de tempo para que essa negociação seja fechada. A Eagle Football, que é a holding que tem o Textor com todos os clubes, ele é dono do Manchester City, do Crystal Palace, do Lyon e do Botafogo. E a Eagle Football é quem administra esses clubes. Existe a possibilidade de o Almada vir para o Botafogo no primeiro momento, depois ser repassado ou para o clube francês ou para o clube inglês, numa operação parecida ao do Luiz Henrique. Por sinal, Luiz Henrique e Almada seriam as duas contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Esses 20 milhões de dólares do Almada hoje equivalem a 108 milhões de reais. Luiz Henrique, quando foi comprado do Betis por 20 milhões de euros, tinha uma operação de 106,6 milhões de reais. É óbvio que com o pagamento parcelado e com a alta do euro, esse valor também sobe. Você, botafoguense, o que pensa sobre a possibilidade de ter, nesse bom time que o Botafogo já montou, o acréscimo de um dos principais, se não o melhor jogador do futebol lá na Major League Soccer, só atrás, obviamente, de Lionel Messi. Bora falar agora sobre o Corinthians. Carlos Miguel vai treinar separado do restante do elenco. O Corinthians vai tomar cuidado para permitir que ele tenha pelo menos a possibilidade de um acompanhamento para que não seja processado. Mas o Timão decidiu que não vai mais utilizar o Carlos Miguel e nem vai permitir que ele treine com o restante do elenco profissional. Tudo por causa do que ocorreu na semana passada. O Carlos Miguel treinou durante toda a semana como titular e na véspera do confronto contra o Atlético Paranaense alegou um problema no tornozelo, algo que não foi constatado pelo departamento médico e ficou de fora da partida importante contra o Furacão. Diante desse cenário, o Antônio Oliveira já chegou a declarar depois da partida que não conta mais com ele, respaldado pela diretoria corintiana, que agora vai trabalhar para se livrar o mais rápido possível do goleiro. O problema é que o Corinthians ainda não recebeu o valor da multa rescisória de 4 milhões de euros, ou mais ou menos 23 milhões de reais. Nottingham Forest convive com problemas de fair play financeiro, vai precisar se desfazer de um jogador para depois ter a possibilidade de investimento desses 4 milhões de euros. Enquanto isso, Carlos Miguel vive essa situação nada usual, meio que na berlinda. Só para completar sobre o Timão, busca por técnico continua, mesmo com o Antônio Oliveira empregado. Timão entende que precisa encontrar um substituto antes de dispensar o atual técnico português. Se o Corinthians tropeçar contra o Cuiabá nessa semana na Neoquímica Arena, é natural que o Antônio Oliveira não fique. Cuca agrada, Fernando Diniz agrada ainda mais. Corinthians passa até alternativas no mercado de técnicos que estavam empregados até outro dia. Só para arrematar sobre o Timão, Alex Cassundé vai prestar depoimento nessa terça-feira. Só para ligar o nome à pessoa, o Cassundé é o dono da empresa que intermediou o acordo entre Corinthians e Vaidbet. E foi o Cassundé que fez o repasse de 1 milhão de reais para uma empresa laranja.
E mais, a polícia decidiu confiscar os celulares do Alex Cassundé para fazer uma varredura e é a partir daí que a coisa pode pegar para alguns corintianos. Bora falar agora sobre a treta entre Mário Celso Petralha, Cuca e a chance dele se mudar para o Cruzeiro. O dono, presidente, cara, o mandatário do Atlético Mineiro, Mário Celso Petralha, resolveu atacar o Cuca depois da confirmação da saída do técnico. Ele usou suas redes sociais para escrever, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, nesses anos todos de futebol, já vivi muitas decepções. Existem decepções e decepções, mas essa do Cuca foi a maior delas. Prometo que não seremos mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que, pela nossa resiliência, aceitamos ajudar. Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu. O que o Petralha quis dizer é que quando nenhum clube do Brasil queria contratar o Cuca por conta de toda a repercussão daquela condenação da década de 80 contra o treinador, o Atlético Paranaense resolveu comprar a bronca dele e o contratou. Meses depois, Cuca decidiu ir embora. A informação que o Petralha tem é de que ele está fechado com o Cruzeiro. Cuca respondeu à declaração do Petralha, tentando colocar panos quentes, e assegurou que não fechou com o Cruzeiro. E eu também ouvi de um dirigente do Cruzeiro que não há negociação. E mais, que a rejeição ao nome do Cuca entre torcedores do Cruzeiro é alta, de algo na casa dos 80%, o que faria com que a Raposa desistisse de qualquer possibilidade de contratá-lo. Fernando Seabra continua no cargo. A saideira sobre o Cruzeiro, Rafael Elias está sendo emprestado para o Kyoto Sanga, time japonês, empréstimos com opção de compra. Bora fechar o vídeo para falar sobre TT, atacante brasileiro, 24 anos de idade, revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, Shakhtar Donetsk, que pertence nesse momento ao Galatasaray e está na mira de vários clubes brasileiros. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do staff do atacante, que tem 24 anos de idade, e ela disse quais são os interessados. Abre aspas. Teve contato do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo, mas é muito difícil que ele venha jogar no Brasil por causa do seu salário. Talvez o TT se mude para o Milan por causa do Paulo Fonseca, fecha aspas. Quero explicar esse finalzinho da frase. O Milan contratou recentemente o Paulo Fonseca, que foi técnico do TT nos tempos de Shakhtar Donetsk. O Milan tem capacidade financeira de fazer um investimento próximo a 4 milhões e meio de euros, livres de impostos de salário, que é exatamente o que o TT tem à sua disposição no futebol turco. Trazendo para a nossa moeda, dividindo por 12, dá para dizer que o TT ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Aí você deve estar pensando, mas Nicola ganha a mesma coisa que o Dudu. Tem uma diferença. O salário do TT é livre de impostos. Então, se um clube brasileiro quisesse contratá-lo nas mesmas condições, precisaria gastar algo próximo a 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil reais mensais. As consultas existiram, as conversas com o Flamengo e o Palmeiras foram aquelas que mais avançaram, mas sem um acordo fechado. Diante desse cenário, o TT deve continuar no futebol europeu. Vale a lembrança, inclusive, de que ele só está saindo do Galatasaray por causa da condição financeira. Clube turco que tinha um vice-presidente que investia bastante. Esse cara teve uma série de bens confiscados pela polícia e a grana no Galatasaray acabou, até por isso o Galatasaray precisa se desfazer do TT. Clubes brasileiros interessados existem, mas na teoria hoje o Milan parece ser o favorito para contratá-lo. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal.